Muito tem se falado sobre uma suposta islamofobia no Ocidente. Me parece um tanto equivocada tal afirmação, dada as reais circunstâncias e fatos que vemos, que mostram que o que existe na verdade é uma cristofobia. É fato irrefutável que a comunidade cristã é, sem sombra de dúvidas, a mais perseguida no mundo. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, não houve comunidade no mundo que fosse mais perseguida e morta do que a cristã. São mais de 150 mil que morrem por ano pelo simples motivo de serem cristãos. No ano passado, durante os meses de agosto e outubro, cerca de 200 igrejas na Nigéria foram destruídas pela organização islâmica Boko Haram e seus aliados. Vejam, os cristãos sofrem dois tipos de perseguição atualmente. A perseguição física, que é a matança no mundo islâmico e comunista, e aqui no Ocidente, como eles não podem partir diretamente para a proibição da religião, como se fez na União Soviética, porque poderia haver uma possível reação popular muito grande, está se criando então leis cada vez mais engenhosas para a repressão dos cristãos. São pequenos regulamentos, pequenas legislações, que com o tempo vai tornando o culto religioso algo impossível. São leis que obrigam os fiéis a ir contra a sua religião. O Ocidente sofre de um genocídio cultural, que nada mais é do que a tentativa de generalizar o esforço de destituir da vida pública a presença cristã, como o que acontece no Irã, onde as pessoas até podem ser cristãs, desde que da porta da sua casa para dentro, porque se tentarem pregar o evangelho a alguém publicamente, é cadeia na certa. É exatamente isso que está sendo implantado aqui no Ocidente. E, paralelamente a isso, criou-se um programa de proteção à religião islã, que, por sua vez, se tornou intocável. Contra o cristianismo se pode dizer o que quiser, mas contra o Islã, não. E como prova de que o que estou falando não é nenhum exagero, foi o pedido que o Ministério Público fez à Justiça há um tempo atrás para a retirada da frase Deus seja louvado das cédulas de reais e da retirada de crucifixos e outros símbolos religiosos de espaços destinados ao público dos prédios judiciários do Rio Grande do Sul. Isso faz parte do genocídio cultural. Tirar da vida pública todos os sinais de religião, fazendo esta recuar apenas para a vida privada. E então, por fim, criminalizar e perseguir. Esse mundo laico, ateu que estão criando, não tem força moral para conter o avanço do Islã, pois sua população se multiplica a uma velocidade muito superior do que a do Ocidente. O genocídio cultural sempre antecede o genocídio efetivo. Sempre foi assim. Essa gente que apoia o genocídio cultural anticristão é exatamente a mesma que vem criando uma proteção à religião islâmica, de forma muito bem organizada e articulada. Mas, voltando à questão da islamofobia, a mídia insiste em dizer que existe uma minoria ínfima de radicais muçulmanos, pois a grande parte são pessoas pacíficas de bem. E aqui se abre um parêntese para ressaltar que era exatamente assim que se pensava sobre os nazistas antes deles chegarem ao poder. Só que sabemos que não é bem isso, pois a inteligência dos Estados Unidos, da Inglaterra e de Israel dizem que os radicais muçulmanos integram de 15 a 25% da população. Ou seja, essa gente são os que acreditam que a única religião verdadeira é a deles e que o modo de vida ocidental deve ser liquidado para que o Islã reine soberanamente. Essa porcentagem significa de 180 a 300 milhões de pessoas dispostas a destruir o que nós chamamos de lar, a cultura e o mundo ocidental. São estes radicais que causam problemas, e não os 75 ou 85% da população pacífica. E aqui no Ocidente o que vemos é uma civilização inteira amedrontada diante desse caos. E o fato de não termos armas para nos defender aumenta ainda mais a sensação de vulnerabilidade. E por fim, tão repugnante quanto o atentado ao Charles Hebdo, foi ver nossa presidente mais uma vez abrir aquela boca suja para dizer que condena veementemente as manifestações de islamofobia. Só que essa palavra na prática não existe. Não existe uma islamofobia, e sim uma cristofobia.
Mas não é surpresa para ninguém a simpatia que essa petralhada tem por terroristas, sequestradores e narcotraficantes. Enfim, estamos à beira de um caos. O Islã está avançando a passos largos e, enquanto isso, o cristianismo só recua. Ou o povo cristão se une para combater isso, ou as nossas Bíblias, em pouco tempo, serão substituídas por alcorões.